Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje o nosso assunto vai ser um assunto muito importante, um assunto interessante, uma reflexão. E o nosso assunto tem a ver com o nosso coração. E hoje é sobre a parábola do semeador. O que esta parábola nos ensina? Esta parábola tem riquíssimos conteúdos em que nós vamos aprender agora. Mas antes disso, nós vamos aqui entender o que significa uma parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou analogia. Olha só que interessante, não é mesmo? Então, o nosso Jesus, sempre que ele falava um assunto, em alguns momentos ele trazia as parábolas, onde ele mesmo interpretava ali elas para os discípulos e para a multidão. E esta parábola, ela traz assim uma lição riquíssima para nós. Nós vamos aprender agora o que esta parábola nos traz. Preste atenção, ouça bastante, preste atenção em cada detalhe, em cada palavra que eu falar para você, porque esta mensagem foi a mensagem que Deus tocou no meu coração de estar falando para você entender melhor o reino daqui da terra e do céu também. Porque tudo que está ligado no céu está ligado aqui na terra. Jesus disse, olha, tudo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. Mas a parábola, ela tem o seu significado. Então esta mensagem de hoje é uma mensagem muito rica e nós vamos aprender aqui mais um pouquinho este texto lindo da palavra do Senhor, que é a parábola do bom semeador. A parábola do semeador, ela está escrita no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao 9, em Marcos, do capítulo 4, do versículo 2 ao 9, e em Lucas, no capítulo 8, no versículo aí de 5 ao 9. O significado da parábola do semeador fala muito sobre o evangelho, como ele é recebido em diferentes aspectos no coração das pessoas. A parábola do semeador, Jesus fala sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava uma parte da semente, ela caiu em perto de um caminho, onde vieram as aves e comeram, e as sementes caíram. E a outra parte caiu em meio a pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinha raízes. A outra parte das sementes acabou aí caindo em espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído. Finalmente, a outra parte das sementes caíram em boa terra. Estas sementes germinaram e cresceram e deram frutos, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Jesus termina a parábola com uma conhecida exortação. Sabe qual foi? Vocês lembram lá de Apocalipse, quando em todas as cartas o final estava: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Pois esta aqui do livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao 9, diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão perto da beira do mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus, através das parábolas. O semeador semeava as sementes com a própria mão. Inevitavelmente, algumas sementes acabaram caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Estas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam-nas para percorrerem a plantação e o solo, e estes caminhos eram duros e as sementes não penetravam nele.
Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que em algumas sementes caíram em meio das pedras. Esta era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nesta parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam redefinhando ao sol. Por vezes, muitas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Estas ervas daninhas acabavam sufocando partes das sementes, e as sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. O próprio Senhor Jesus explicou o significado da parábola. Apesar de ter contado a parábola para uma multidão, ele explicou o seu significado. Ele explicou para todos que estavam ali, incluindo os seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata. E o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. O maligno aqui, quando se refere a este texto, está dizendo que é o inimigo das nossas almas, o nosso adversário. Mas esse maligno é espiritualmente só quem vai entender, quem está no espírito. Mas esse maligno, ele é do lado do mal. Então, aqui diz que ele vem e ele arrebata a palavra que foi falada para a pessoa que está ouvindo, para o ouvinte. E aqui, já no solo rochoso, na qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente, impulsivamente, recebe com alegria, sim, recebe com alegria, com o coração aberto, mas pela falta de raiz, isso dura muito pouco. Logo que surge a aflição, a perseguição por causa da mensagem, esta pessoa se ofende e abandona. Bom, muitas pessoas por aí andam falando, pregando, alguns que não entendem, que não sabem o significado do que é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele traz salvação para você, sim. Mas o evangelho do Senhor Jesus, ele é um evangelho que você será perseguido por você falar a verdade. Mas essa verdade, ela é falada não para o teu mal, mas para o teu bem. Muitas pessoas interpretam aí as mensagens bíblicas erroneamente. Então, a pessoa que se sente perseguido por amor do Senhor Jesus, ele deixa, abandona aí o evangelho e se ofende e vai embora. Aqui a outra pessoa é aquela pessoa que ouve aqui a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-as infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. É mais ou menos assim, a pessoa fica se preocupando com riquezas, com as seduções deste mundo, porque o mundo ele só tem muita coisa para oferecer. Tem umas coisas do mundo que não é nada de bom para você. Porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você tem que renunciar a muita coisa. Porque o reino do céu é alegria, é gozo, é paz. Mas para nós alcançarmos o reino do Senhor, é preciso nascermos de novo. Não nascermos de dentro da barriga da nossa mãe, mas sim nascer da água do Espírito. Porque as coisas de Deus, ela não se discerne aqui, fisicamente, você olhando com o seu olho. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Você só vai entender as coisas de Deus quando você estiver no Espírito. Enquanto você estiver ainda tendo a visão na carne, você não vai conseguir ver nada. Então, esta é a explicação sobre a parábola do semeador. E esta passagem aqui foi a que falou sobre a semente que caiu nos espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeado em bom solo representa aquele que ouve e atende a mensagem. Este dá fruto, produzindo 100, e no outro 60 e no outro 30. Aqui
já é bem clara a indicação e um significado aqui de 3 elementos desta parábola. A parábola da boa semente, aqui neste caso, é quando a pessoa tem um coração aberto, quando a pessoa ouve a mensagem que você está falando, que alguém que está transmitindo, que é um transmissor da palavra de Deus, você está ali aberto, seu coração está alegre e aberto para ouvir. Você ouve a palavra e você guarda no seu coração. Você simplesmente não ignora aquela mensagem, você ouve e você guarda. Então, a última semente foi que caiu em terra boa, a semente que frutificou e deu muitos frutos. Esta parábola, ela nos traz lições muito importantes, derivadas aí de um significado muito, muito importante e bem principal. Aqui destacamos 3 delas. Em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos, ou seja, diferentes corações, e apresenta resultados distintos em cada uma delas. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível, que não responde positivamente ao convite do evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Elas simplesmente ignoram. Outras possuem um coração impulsivo, que no calor da emoção acaba recebendo superficialmente a mensagem, superficial. E uma vez que a emoção passa, estas pessoas voltam à sua antiga vida, a vida do pecado. Esta vida do pecado significa as obras da carne. As obras da carne você pode estar encontrando ali no livro de Gálatas, do capítulo 5 ao 21 em diante. Você pode estar lendo no livro de Gálatas, que você vai encontrar as obras da carne, no capítulo 5, do versículo 21 em diante. E outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida, ludibriadas com os desejos terrenos e ilusões de riquezas, e essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas finalmente há aquelas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Consequentemente, em segundo lugar, é inegável que esta parábola se destaca, entre outras. Ela se destaca com certeza. A responsabilidade ali pelo resultado da germinação da semente é colocada na condição de um solo. Como o nosso coração é como se fosse uma representação ali de um solo, de uma terra. Mas a soberania de Deus, ela é tão grande, que a Bíblia Sagrada, ela traz ali a sua revelação através dos ensinamentos que Jesus nos trazia através das parábolas. E que a parábola do semeador, ela trata de uma questão com muita naturalidade, enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho. E a soberania de Deus é enfatizada na verdade de que é bom, que o solo é bom, o coração daquela pessoa. E ali tem vários distintos corações, ou seja, vários solos. O coração, ele está ali para receber a palavra, mas vai de cada solo, de cada coração receber. Comparando ali ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos, não é comparado a um solo rochoso. Também é comparado a um solo infestado de raízes espinhosas. Coração cujo evangelho cria raízes, comparado a um bom solo. Obviamente, um bom solo de uma plantação, aquela que devidamente é arado, tratado para receber a semente. Neste ponto é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. Quem prepara e regenera o coração do homem é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É Ele quem faz a obra de Cristo
para cada um dos corações. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca de um verdadeiro cristão, de genuíno, um discípulo de Cristo. Todavia, o grau de frutificação não é igual a todos. Uns produzem 100 e outros 60 e outros 30. Então, você, que coração é o seu? Você é um solo bom, um solo fértil, ou um solo onde a terra é rochosa, ou um solo onde tem espinhos? Qual tipo de solo é o seu? Qual tipo de coração é o seu? Eu espero que o seu coração seja uma terra fértil, seja uma terra boa, aonde o evangelho, aonde a mensagem da palavra de Deus, ela te alcance, que você abra o coração para Deus. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer sobre o coração. O coração não rejeite a voz aqui da palavra do Senhor que está sendo transmitida para você. E que Deus abençoe a sua vida e te multiplique cada dia mais os teus anos de vida. Mas não se esqueça que é você quem deve escolher qual caminho seguir. E quem é este caminho? Jesus, que te ama, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.